Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema do Evangelho deste dia, desta terça-feira, é a oração. Nós precisamos rezar como Jesus está nos ensinando. Não precisamos usar muitas palavras, mas precisamos rezar com o coração. Depois Jesus coloca alguns pedidos importantes na nossa relação com Deus. A graça de que o nome do Senhor seja santificado, que possamos ter veneração pelo Santíssimo Nome de Deus, não tomando o nome de Deus em vão. Depois Jesus também está nos ensinando a pedir que o reino de Deus venha até nós, que seja um reino de paz, e teremos esse reino de Deus entre nós se acolhermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso guia. O reino de Deus coincide com a chegada de Deus, com a vinda de Deus e com a nossa adesão aos ensinamentos de Jesus. Eu preciso acolher Jesus na minha fé, na minha vida, para experimentar a paz, a harmonia, a presença desse reino de justiça e de amor. Depois, Jesus nos ensina a pedir também que seja feita na nossa vida não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E às vezes nós queremos forçar que o meu querer seja o querer de Deus, quando a ordem é o contrário. Seja feita a vontade de Deus em mim. Uma jovem que passou por uma provação com um câncer muito agressivo, chamada Chiara Lute Badano, diante do sofrimento, da dor que o câncer lhe causava, ela sempre rezava: Se tu queres Jesus, eu também quero. Se tu queres a cruz, eu quero a cruz. Se queres me dar alegria, eu aceito a alegria. Se quer me dar aprovação, eu aceito a aprovação. Se tu queres, eu também quero. Se queres o meu sacrifício, eu te darei o meu sacrifício, a minha oferta. Chiara Lute Badano entendeu no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Se é o querer de Deus, esse também é o meu querer. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ainda vai nos ensinar a pedir o pão de cada dia. Olha que simplicidade e profundidade. Não se preocupe com o pão de amanhã. Não se preocupe com o acúmulo. Peça o pão de cada dia, a graça de cada dia, o dom de cada dia. Jesus está nos ensinando a viver momento por momento. Viver o dia de hoje sem nos preocupar demais com o amanhã.
Jesus está nos ensinando no Pai Nosso ainda a perdoar o nosso irmão, a oferecer o perdão. Quando nós perdoamos, Deus também nos perdoa. Jesus está nos ensinando no Pai Nosso a vivermos com misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ainda vai nos ensinar a pedir que Deus nos livre do mal, nos livre do maligno, do demônio, nos livre da tentação. E se a tentação vier, nós precisamos vencer a provação. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Lisieux, ela que é missionária, doutora da igreja, ela ficava imaginando na sua oração um método para vencer a tentação. E na oração, Jesus colocou para Santa Teresinha 3 passos para ser dado, para ela viver essa parte do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Jesus dizia a Santa Teresinha: você não deve ter medo do mal. E ela começou a entender que ela não deveria ficar muito reclusa, medrosa diante das tentações, mas confrontar o mal com a verdade. O demônio é o pai da mentira. Diante da verdade, ele vai embora. Ela era também chamada a vencer o mal sendo sal da terra e luz do mundo, para que não tenha as trevas da escuridão, da provação, da tentação. E muitas vezes ela sentia que Jesus pedia para ela não se importar com a tentação, mas seguir o seu caminho, dando as costas para o demônio. Irmãos e irmãs, o segundo momento em que Santa Teresinha é inspirada por Cristo, Jesus dizia: Teresinha, na hora da tentação, venha a mim, venha diretamente a mim. Então, diante da possibilidade de pecado, das provações, das tentações do inimigo, nós precisamos correr para os braços de Jesus com a nossa oração. Se nós estamos em Deus, o demônio não irá nos vencer. Quando a gente quer lutar com as nossas próprias forças, a gente pode cair. Por fim, Jesus instruía Santa Teresinha a oferecer as suas dores, as suas provas, as suas tentações, oferecer pelas necessidades da igreja, pela vocação dos cristãos, pela vocação à vida consagrada, pelas pessoas que passam por provações maiores do que nós. No sofrimento de Jesus na cruz, ele oferece ao Pai para redimir a humanidade. E ao ofertar de Jesus ao Pai, produz frutos na igreja, no mundo inteiro. A oferta da sua dor, do seu sacrifício, da sua cruz, da sua provação, também pode produzir frutos na sua vida, na vida da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.